Olá, gente boa, gente abençoada, tudo bem com vocês? Sou Eleni, aqui do canal Eleni 2020, também lá do Facebook, né? Eleni, com H e com Y, né? Claro, sempre. Eleni, espacinho ou S, ou no Instagram, Eleni Oficial. A devocional de hoje fala sobre cuidados necessários na vida do cristão. O cristão tem que ter os cuidados necessários também. Não vai cair um anjo do céu e fazer as coisas por ele. Não. Vamos ver de ler o que fala em Mateus, capítulo 7. Poucos versículos, né? Fala assim, ó. Então, memorizando, né? Ó, cuidados necessários no viver cristão. É uma pequena parte que vai falar, né? Em Mateus 7. Que fala assim. Não julgueis para que não sejais julgados. Você é juiz para julgar alguém ou você é um observador? É inerente do homem, de todas as pessoas. É inerente da gente, né? Principalmente dos súditos do reino de Deus, aqueles que já aceitaram Jesus, o Rei Jesus, como seu único e suficiente Salvador, né? É inerente da gente como ser humano julgar as pessoas, né? Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então devemos tomar cuidado, não sair por aí julgando as pessoas, não? E também, né, outra coisa. E falando um pouco sobre julgarmos as pessoas, temos que tomar muito cuidado. Porque Jesus foi quem falou isso para os seus discípulos, né? A pessoa julgando as outras pessoas, quem julga é Deus. Eles iam fazer assim, ó, trazer sobre eles o juízo de Deus. Quando a gente faz isso, a gente está trazendo o juízo de Deus sobre nós. E quando então nós julgamos as pessoas sem nenhuma misericórdia, o que a gente faz? Negamos a nós mesmos a misericórdia de Deus. Porque Deus mesmo julgando, Ele ainda tem misericórdia. Por isso muitas vezes a gente fala, é melhor cairmos na mão de Deus do que nas mãos da humanidade, dos homens, né? Porque Deus ainda há de ter misericórdia da gente. Graças a Deus por isso, não? Por exemplo, às vezes você está de um jeito pior que o outro e não olha para si mesmo. Quer dizer, você quer tirar o cisco no olho dos outros e não olha na trave, naquele problemão que está em você mesmo. Isso não é bom, né? Isso é hipocrisia. Jesus condena o julgamento sobre as outras pessoas, um julgamento severo e uma crítica injusta dos motivos dos outros, das outras pessoas. Então, é como se dissesse, cuide da sua vida para depois querer cuidar das outras, da vida do outro. Tem esse ditado, não é mesmo? Que é como fala aqui, ó, no verso 3. Por que vês o cisto no olho do seu irmão e não repara a trave que está no teu próprio olho? Mateus 7,3, né? Então, quando a gente fica julgando as pessoas, né? Primeiro que nós não somos Deus, não devemos julgar ninguém para não sermos julgados. Principalmente porque ninguém é juiz, né? Ninguém deve tomar juízo sobre si. Muitas vezes você pode julgar sem misericórdia, como se tivesse tomado sobre si o julgamento, um juízo da não misericórdia de Deus, juízo sem misericórdia. Então devemos tomar cuidado, né? Agora sim, falando da hipocrisia. Aqui em Mateus, Jesus também fala. Jesus fala sobre a hipocrisia. Vamos ler? A hipocrisia que fala aqui na Bíblia é deste mesmo assunto que eu falei agora, que a pessoa primeiro cuida da vida dela para depois querer cuidar dos outros, quer tirar o argueiro do seu olho, né? A trave que está no seu olho, para depois querer tirar aquele probleminha que está lá no olho do outro, que é alguma coisa na vida da outra pessoa, significando, né? Fala assim, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Quer dizer, a trave é que significa uma coisa grande, problema grande. E o argueiro do olho do teu irmão, uma coisa pequena. Primeiro cuida da sua vida. Como você
tá mais doente que o outro, quer cuidar do outro. Primeiro cuida da sua saúde, para depois cuidar do outro. Senão você não vai conseguir cuidar. Você vai estar sendo uma pessoa hipócrita, como se eu não estou doente, ele está. E você está capengando, né? E age dessa forma, julgando as outras pessoas, querendo tirar o problema dos outros e não tira o seu. Não busca Deus, né? Não busca Deus e assim vai indo. Outro assunto também que fala nessa devocional é sobre as coisas sagradas, coisas de Deus. Não devemos, aqui no versículo 6 fala assim, não deis aos cães as coisas sagradas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Após Jesus falar do julgamento temerário, de uma forma assim subjetiva, quando você julga o sujeito, a pessoa, né? Você está sendo um usurpador, quer dizer, tomando de Deus, usurpador do juízo de Deus. Depois de Jesus dar essa advertência, falar para que não é para eles fazerem assim e também não serem hipócritas. Olhar os problemas dos outros e não olhar o seu, né? Cuidar da vida dos outros e não cuidar da sua. Principalmente, né? Vamos dizer assim, em primeiro lugar, né? E cada um cuida da sua vida e busca Deus, né? Devemos ajudar, sim, o nosso próximo, né? E você vai ajudar quando você tem condições de ajudar, né? Nesse versículo 6 fala, não dei aos cães as coisas santas, e não deites aos porcos as pérolas. Cães e porcos, lá no livro de Êxodo, na lei de Moisés, eles eram animais considerados animais imundos. Cães era um termo usado pelo profeta Isaías para identificar a casta sacerdotal corrupta de Israel. Isaías 56, de 10 a 11. O apóstolo Paulo também falou para que nós tomássemos cuidado com esses cães. Cuidado com os maus obreiros, com os cães, cuidado com a falsa circuncisão. Ele falou lá para os filipenses, a carta aos filipenses, né? Capítulo 3, versículo 2. Esses cães e esses porcos, segundo aqui a palavra de Deus, né? No texto de Mateus 7, versículo 6, se refere à classe de religiosos hipócritas, que eles jamais escaparão da condenação do inferno. Todos eles estão excluídos da Nova Jerusalém, a morada de Deus com os remidos. Em Apocalipse 22:15 fala assim, ó, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica a mentira. Dar o que é santo aos cães e atirar pérolas ao porco, o que será que quer dizer isso? São expressões sinônimas do paralelismo hebraico que o próprio Senhor Jesus usou, né? O próprio Jesus usou quando ele estava se referindo a uma elite religiosa, referindo-se aos escribas e fariseus, elite religiosa, que enquadrava direitinho nos perfil de quem? Dos destituídos do reino de Deus. Olha o que fala em Mateus 23:13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais aos homens o reino do céu. Não entrais, nem permitis entrar os que entrariam, aquelas pessoas que eles nem entram no reino de Deus, no reino dos céus, e não deixam os outros entrar. Mateus 23:13. Em Mateus 23:33, traz uma sentença para eles. Olha só o que diz. Serpentes, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Compartilhar com eles os tesouros sagrados que o Evangelho contém e estão prometidos somente aos súditos do reino de Deus, é inútil você passar para eles essas pérolas preciosas, né? Compartilhar com eles esses tesouros, verdadeiros tesouros sagrados
que é a palavra de Deus, que é a vida eterna em Jesus. Eles não querem e a gente não pode forçar. Deus deseja que nenhuma alma se perca, mas eles não querem saber de Deus. Então, eles vão ter o que merecem, não é mesmo? Porque Deus é amor, mas Deus é justo. Deus é fiel, mas Deus é justo. São serpentes, são raças de víboras. Como escaparão da condenação do inferno? Não tem como. Se a pessoa não quer saber de Deus, tem o céu e o inferno. Na viagem desta vida, 2 caminhos há. Um é largo e fácil, vai direto à perdição. E Satanás convida e com ele muitos vão. Mas eu não quero me perder. Noutro caminho estou. Jesus é quem convida, ele conduz a vida. E é com Jesus que eu vou. O hipócrita também não reconhece o seu pecado, que é maior que o pecado do outro. O hipócrita finge justiça e interesse espiritual. Devemos tomar cuidado, ordenando que os outros endireitam a vida deles. Ao invés de eles endireitarem primeiro a vida deles, eles não entram no céu e ainda não deixam, impede você de entrar. Não vamos impedir ninguém de adentrar o reino de Deus, que isso é pecado. O reino de Deus é para todos, não é mesmo? Você também quer ir? Você quer ir com Jesus? Aceite-o nesse instante em seu coração. Convide-o para fazer morada em sua vida, para perdoar os seus pecados, aumentar a sua fé em Deus, nele também, né? E que o Espírito Santo de Deus possa habitar no seu coração e nunca mais sair. Amém? Porque você sabia que o servo de Deus, ele é promovido para o céu. Quando ele morre, na verdade a alma dele é promovida para o céu, conforme diz a palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo, todas as pessoas, o mundo todo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que é Jesus Cristo, para que eu, você, todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. O contrário também é verdade. Aquele que nele não crer, não terá a vida eterna, vai ter a condenação eterna. Misericórdia. Queremos a Jesus, não é mesmo? Tchau. Beijo no seu coração. Fique com Deus. Que Deus te abençoe.